Boa noite a todos. Venho saudar cada um com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando início à leitura da palavra nesta noite, onde o Senhor tem algo para nos falar através da leitura. E o Senhor nos fala qual é o gigante da nossa vida que está precisando ser derrotado. Então vamos estar atentos, vamos estar pedindo ao Senhor Jesus e o Espírito Santo para que Ele venha nos falar onde está o gigante da nossa vida que tem nos afrontado durante os dias e noites, tirando o nosso sossego, tirando o nosso descanso, o nosso sono e a nossa paz. Então vamos estar apresentando neste momento a leitura da palavra através da oração do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho neste momento apresentar este momento de leitura, este momento da palavra, este momento que o Senhor nos permitiu estar aqui diante da Tua presença. Nós viemos pedir que o Teu Espírito Santo esteja conosco, trazendo entendimento, trazendo uma palavra ao nosso coração e repreendendo da nossa vida todo o mal, toda a seta do maligno, tudo aquilo que se levantou cairá por terra em nome de Jesus. Então vem, Senhor Jesus, falar conosco nesta noite através da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Então vamos estar dando início à leitura da palavra no livro de Samuel 17, a partir do versículo 1. Onde o Senhor irá falar grandiosamente conosco nesta noite, em nome de Jesus. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gade, da altura de 6 covados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro, parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saías, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer ou ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Davi era o filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se
os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais novo, só os 3 maiores seguiriam Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltavam para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Chegou o filisteu pela manhã, e à tarde apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos um efa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento aos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000. E visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul, e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu com Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas, e filisteus, se puseram em ordem fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera ao cuidado do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com ele, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o Joelista, cujo nome era Golias, um filisteu de Gade, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidos as palavras que Davi falara, anunciaram-as a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas do seu pai. Quando veio um leão ou um urso,
e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: Ó Senhor, me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos destes filisteus. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus, as bestas feras da terra, e de toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas mãos. Sucedeu que, dispondo os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus com uma funda e com a pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou e o matou, cortando-lhe ele a cabeça. Vendo o filisteu que era morto, o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate, e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim, até Gade e até Eglon. Então voltaram os filhos de Israel, de perseguirem os filisteus, e lhe despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda.
Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército, de quem é o filho? Este jovem. Abner respondeu, Abner, tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei, pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo dele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou, de quem és filho, jovem? Respondeu Davi, filho de teu servo Jessé, belemita. A palavra do Senhor vem nos falar de algo que aconteceu entre os filisteus quando Davi ainda era criança. Pois aqui nós vemos que diante da situação, uma criança enfrentar uma batalha no dia de hoje é muito difícil, não é fácil. Pois nós que somos adultos, nós que somos grandes, muitas das vezes não conseguimos enfrentar uma batalha. Mas aqui nós vemos que uma criança enfrentou. Mas ela enfrentou porque ela tinha fé e tinha o Senhor dos Exércitos ao lado dela. A fé dela e o Senhor, o que lutou contra o Golias, ou seja, aqueles que estavam todo com medo, ficaram admirados. Pois eles queriam arrumar armaduras para esta criança, para que pudesse enfrentar Golias, que era um gigante. Mas ela não precisou de nada, ela somente precisou da presença do Senhor dos Exércitos. Aquele que fortaleceu, aquele que deu poder na mão dele para poder estar derrubando aquele gigante. E aqui nós vemos que eles humilharam ele no começo, pois ele era criança. Porém, até os seus irmãos desfizeram dele, falando que ele ainda era criança. Ainda quando ele nos fala aqui, no versículo 29, que fiz somente uma pergunta. Pois somente ele ter perguntado ao seu irmão Eliabe, ele já respondeu. Ele com nervosismo, porque eles já sentiam que aquela guerra estava perdida. Eles não tinham capacidade. E aqui nós vemos que o Senhor levantou uma criança para vencer aquela batalha, para que pudesse derrubar o gigante. E assim também é na nossa vida. Muitas das vezes se levantam muitos gigantes em nossas vidas, seja na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, financeira. Em qualquer área da nossa vida sempre estará levantando um gigante. E muitas das vezes nós achamos que não conseguimos. Mas quando nós estamos ao lado do Senhor dos Exércitos, Ele é que luta por nós. Porque aqui nós vemos que Davi, diante do seu tamanho, ainda mais que era criança, era impossível. E nós vemos que através dele, com uma pedra, ele conseguiu derrubar um gigante e ele foi vitorioso pelo Senhor dos Exércitos. E o Senhor vem nos falar que nós temos que ter a confiança nele, a confiança no Senhor, de estar buscando ele de todo o coração, porque todos os dias se levanta gigante em nossas vidas, para tentar nos derrubar, para nos afrontar, para tentar nos destruir. Muitas das vezes levanta gigante que falam algo na nossa vida que nós desanimamos, queremos desistir. Mas a promessa do Senhor para nós é para nós continuarmos adiante, não desistir. A exemplo de Davi, porque Davi, se ele fosse olhar por ele não conseguiria. Mas o que? Ele foi insistente e ele falou que não precisava de estar se escondendo atrás de nada para vencer aquela batalha, vencer o gigante. E assim é na nossa vida, muitas das vezes nós escondemos
atrás de pessoas, atrás de alguma coisa para podermos enfrentar o gigante. Nós temos que ter um espírito de ousadia, de estar enfrentando o gigante frente a frente, como foi Davi, porque Davi teve a ousadia de estar enfrentando o gigante, não escondendo atrás das armaduras, mas ele enfrentou frente a frente pelo Senhor dos Exércitos. E assim temos que ser nós. Por mais que venham gigantes na nossa vida, o Senhor derrubará quando nós ouvimos a tua lei, o teu preceito e o teu mandamento. E nós temos que estar confiante, buscando o Senhor na obediência, renunciando às coisas do mundo, porque muitas das vezes nós queremos vencer batalhas com o Senhor dos Exércitos, mas nós não agimos conforme o Senhor nos pede. Nós não abandonamos as coisas mundanas, ou seja, nós não deixamos daquilo que tem nos afastado do caminho do Senhor. E aqui, esta é uma lição para a nossa vida. Esta lição que o Senhor vem nos falar é que não precisamos de tamanho, não precisamos se esconder, não precisamos de mais pessoas para enfrentarmos o gigante da nossa vida. É somente a gente e o Senhor dos Exércitos, ou seja, somente a gente e o Senhor Jesus. Ele que nos orienta para estarmos vencendo os gigantes da nossa vida. Porque todos os dias nós temos gigantes. Então vamos estar buscando no Senhor, a exemplo de Davi, porque Davi, ele foi pelo Senhor dos Exércitos. Porém aqui no versículo 26, ele vem nos falar: quem, pois, é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aqui o Senhor era o Deus vivo, ou seja, o exército que estava lutando não era qualquer exército, era o exército de Deus. E nós temos que fazer parte deste exército de Deus, porque quando nós fazemos parte deste exército, não há gigante que fica de pé diante de nós, porque é o Senhor que pelejará por nós. E o Senhor aqui no versículo 27, ele vem nos falar: e o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem o que o ferir. Aqui ele vem nos falar que aquele que vencesse o gigante seria honrado, ele seria exaltado. Por quê? Porque receberia riquezas, receberia muitos bens. E assim é na nossa vida. Quando nós derrubamos um gigante que está na nossa vida, o Senhor nos honra. Porque muitas das vezes o gigante que está na nossa vida é o gigante da mentira, é o gigante do pecado, é o gigante da prostituição, é o gigante do engano, é o gigante da fofoca, é o gigante de poder falar mal dos outros. E esses gigantes nós temos que estar derrubando da nossa vida, porque isso não permite que o Senhor trabalhe e nos venha honrar, venha nos trazer promessas para a nossa vida. Porque muitas das vezes nós permitimos estes gigantes estar de pé na nossa vida, e isso nós não podemos deixar. Nós temos que ser como Davi, estar lutando para derrubar esses gigantes, pois todos os dias tem gigante, e muitas das vezes nós queremos desistir, ou queremos nos esconder, ou nos vestir com alguma armadura, ou seja, pedindo mais pessoas para estar nos ajudando a derrubar o gigante. E muitas das vezes aqui nós vemos que somente Davi, pois no início tem ido os 3 mais velhos com Saul para lutar, para vencer. E aqui nós vemos que não teve necessidade dos 3, de todos aqueles exércitos. Apenas um
conseguiu derrubar o gigante. E assim tem que ser na nossa vida. Nós temos que ter a ousadia de estar enfrentando os gigantes, buscando a direção de Deus, porque que Davi foi direcionado pelo Senhor dos Exércitos, e nós temos que ser direcionados, porque se nós formos só pela nossa intuição, nós voltaremos sendo derrotados pelo gigante, porque nós não buscamos a direção de Deus. Aqui nós vemos que Davi foi direcionado pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor o orientou e ele buscava o Senhor a todo instante. E isso tem que ser na minha e na tua vida. Nós temos que estar buscando a Deus para estar derrubando os gigantes da nossa vida. Então que esta palavra venha servir de reflexão para a nossa vida, que venha servir de encorajamento, porque muitas das vezes nós amanhecemos desanimados, queremos desistir diante de qualquer coisa. E nós vemos que há muitas batalhas nos dias de hoje. Mas o Senhor nos dá um recado que não precisamos desistir, porque o Senhor vai conosco diante das batalhas e todos os gigantes cairão por terra em nome do Senhor Jesus. Vamos estar nesta noite apresentando a nossa casa, a nossa família, a nossa vida sentimental, espiritual, financeira, qualquer coisa que cada um de nós estivermos precisando. Vamos estar levando ao Senhor Jesus e crendo que Ele derrubará esse gigante da nossa vida, porque o nosso Senhor, Ele vive, Ele reina para todo sempre, e Ele tem poder na minha e na tua vida para fazer aquilo que nós achamos impossível, ou até o povo ao nosso redor acha que é impossível de haver mudança, mas aqui nós vemos que o Senhor dos Exércitos pode mudar a nossa vida, possa mudar o nosso caminho. Vamos estar também apresentando os enfermos, aqueles que se encontram acamados em hospitais. Vamos estar apresentando os enlutados que estão em prisão, seja físico ou espiritual, os jovens, as crianças, os idosos. Vamos estar intercedendo pela vida de cada um. E vamos estar pedindo ao Senhor que entra com providência e toca no entendimento deles, para que eles possam compreender que é hora deles lutarem contra os gigantes. E o Senhor lhes dará a vitória a cada um, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu venho nesta noite te apresentar a vida de cada um dos teus filhos. Pai, o Senhor sabe como foi o dia deles, Pai. O Senhor sabe como foi as lutas e batalhas, Pai. O Senhor sabe qual o gigante que se levantou na vida deles, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar a vida de cada um, Pai. Daqueles que participam desta live, aqueles que irão ver ainda, Senhor, no dia de amanhã ou outros dias, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando grandiosamente a vida deles, Pai, repreendendo todo o mal da vida deles, Pai, tirando, Senhor, toda a seta do maligno e tudo que se levantou contra eles caia por terra em nome de Jesus, Pai. Pai, eu venho apresentar, Senhor, as casas deles, as famílias, filhos, Pai. Pai, se há algum filho, Senhor, dando trabalho, Pai, se há alguma coisa, Pai, que está atribulando, Pai, creia que nesta noite o Senhor Jesus estará derrubando o gigante da vida deles e logo, logo terá a resposta da vitória, como Davi voltou trazendo a vitória para o seu povo. Assim, nesta noite, você que intercede, você que pede para teus filhos, para a tua casa, para a tua família, para a tua parentela, estará voltando com vitórias. Ou seja, o gigante nesta noite está caindo por terra em nome de Jesus. Seja o gigante na vida sentimental, espiritual, financeira, em qualquer área, nesta noite o Senhor estará derrubando o gigante da vida dos teus familiares. Pai, em nome de Jesus eu venho apresentar aqueles que se encontram em hospitais, Pai. Aqueles que se encontram enfermos, acamados, adoentados, Pai.
Restabeleça a saúde deles, Pai, se for da tua vontade, Pai. Pai, se não for, Senhor, permita que eles venham conhecer o Senhor, Pai. Levanta pessoas, Pai, para estar indo ao encontro deles, Pai, e falando sobre o Senhor Jesus na vida deles, para que eles possam estar aceitando o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da vida deles. Pois somente o Senhor Jesus é aquele que pode salvar, pode livrar, pode restaurar, restituir e levantar aqueles que se encontram enfermos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar a nossa cidade, Pai, toda a nossa população, Pai, venho apresentar o nosso estado, o nosso país, Senhor, o nosso mundo, Pai, e todas as pessoas, Pai, que o Senhor entra com providência na vida de cada um, Pai, repreendendo todo mal, toda a investida do maligno, Pai, que estará caindo por terra em nome de Jesus, Pai. Pai, eu peço para que teu nome venha ser glorificado, glória a Deus, aleluias, Pai. Louvado e exaltado é teu nome, Jesus. Pai, eu venho apresentar a cada um deste grupo de oração, Pai. Que o Senhor possa estar entrando com providência na vida deles, Pai. Tocando, Senhor, derrubando, Pai, os gigantes das vidas deles, Pai. Seja na vida financeira, espiritual, sentimental, Pai. Onde houver algum gigante, Pai, na vida dos teus filhos, Pai. Que nesta noite caia por terra pelo nome de Jesus, Pai. E que teu Espírito Santo esteja indo ao encontro deles, Pai. E tocando grandiosamente dos pés à cabeça, repreendendo toda seta de inveja, Pai, toda seta do maligno, Pai. Pai, o Senhor tem visto a vida dos teus filhos, que nada tem sido fácil, Pai. Cada dia, Pai, tem acontecido algo novo, trazendo desânimo, Pai. Mas o Senhor vem a te falar nesta noite, que o Senhor pode agir em meio à tua casa, em meio à tua família. Basta aceitar a Ele de todo o coração, renunciando às coisas deste mundo, e que o Senhor estará entrando com providência na sua vida, na sua casa, nesta noite, derrubando o gigante que está te fazendo cair, pois este gigante cairá por terra pelo nome de Jesus. Então recebe de Deus a presença do Espírito Santo onde você está, e que o Senhor Jesus esteja tocando e te guardando grandiosamente, trazendo livramento, proteção, restituição e restauração na tua vida, seja física ou espiritual, e que o Senhor Jesus te guarde, te livre e te liberta. Então vem apresentar a cada um também que se encontra enlutado, que o Senhor esteja dando força, dando ânimo e disposição para eles, pois eles que venham a entender que é chegada a hora do Senhor estar fazendo a escolha do Senhor, pois o Senhor está levando aqueles que o Senhor decidiu. Então venha, Senhor, confortar os seus corações e venha abrir o nosso entendimento, pois é chegada a hora da igreja ir embora, porque todos os dias está acontecendo algo novo, e é cumprimento da Escritura, cumprimento da palavra. Tudo está relacionado com a volta do Senhor Jesus. Então vamos estar acordando para a vida, pedindo ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento para estarmos buscando o Senhor de todo o coração, em todo momento e em todo instante. Por isso eu te apresento a vida de cada um, e te apresenta a vida dos enfermos e de todos aqueles que estão nas prisões. Que o Senhor possa estar visitando cada um nesta noite, repreendendo todo o mal e livrando de todos os perigos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Eu venho agradecer a todos que participaram desta live, aqueles que estão acompanhando, não seja hoje, mas no outro dia, acompanhando pelo Facebook, no grupo de oração, ou no WhatsApp, no grupo de oração também, ou pelo YouTube, grupo de oração também, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, trazendo proteção, livramento
e restituição. Gostaria de estar deixando um pedido aqui para que todos que sentirem no coração de estar participando do grupo de oração do YouTube, ou seja, é só digitar Gilberto Silva, grupo de oração, que irá aparecer as lives que eu estou fazendo, irá aparecer mais outras lives que já foram feitas, para que possa se inscrever, para dar um apoio ao meu canal, para que eu possa vir estar fazendo a live pelo YouTube. Por isso eu preciso de mais pessoas sendo inscritas, para que eles liberem o meu canal, para que eu possa estar trazendo a palavra de Deus a cada um de vocês. Não para me glorificar, mas para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então eu peço que, se sentiu no coração, se inscreva no canal Gilberto Silva, grupo de oração. E Deus irá falar grandiosamente na tua vida, em qualquer uma destas lives, pois cada dia o Senhor traz algo novo para nós. E que todos possam ter uma boa noite e um bom descanso na paz do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo te guarde e te livre de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias.